Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês, meus queridos? Como vocês estão? Aqui é o professor Felipe. Estou aqui para gravar mais uma videoaula de filosofia para todos vocês. Agora retornando do recesso escolar, vamos começar o novo semestre, hein? Vamos introduzir os novos conteúdos aqui para vocês, tá bom? De olho na tela e vamos ver do que nós iremos tratar, abordar hoje na nossa videoaula de filosofia. Olha só que interessante, nós vamos falar sobre determinismo e libertarismo, né? Somos realmente livres? É isso que eu pergunto a vocês, né? Como a aula de filosofia aqui que nós estamos realizando, né? Nós temos que fazer muitas perguntas, porque a filosofia é para a gente fazer muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Então, nós vamos aprender o que é determinismo, o que é libertarismo, né? E se realmente nós lançamos esse questionamento aí para vocês, né? Se realmente nós somos livres, né? Nós não vamos aprender se nós somos livres ou não, porque a filosofia não tem um fim, né? Uma resposta final, né? A filosofia, na verdade, ela é formada justamente pelo contrário, né? Não pelas respostas, mas sim pelas perguntas, as perguntas certas que nós devemos fazer para contestar a nossa realidade, né? Para a gente exercitar o nosso senso crítico, né? Então a filosofia é formada por perguntas, né? Questionamentos, né? Outra coisa, não é formada de respostas, ela é formada por perguntas, tá? Então nós estamos perguntando aqui também, somos realmente livres? É isso que a gente vai refletir também, tá bom? Vamos para o segundo slide e a gente vai iniciar aqui a nossa videoaula, né, com essa frase maravilhosa da célebre poeta brasileira Cecília Meirelles, né? Eu estudei, gente, na escolinha Cecília Meirelles, olha só, quando eu era pequeno, eu estudei lá na Cecília Meirelles, em Pitangueiras, São Paulo, no estado de São Paulo. Mas vamos analisar aqui a frase da nossa querida poetisa Cecília Meirelles. Olha só, para falar sobre liberdade, ó. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então a liberdade é universal, né, gente? Não há ninguém que explique, né, como que é se sentir livre, mas não há também ninguém que não entenda, né? Todo mundo se entende quando a questão é liberdade. Liberdade tem que ter para todo mundo, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide, né, para a gente falar mais sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho aqui também da tragédia grega escrita por Sófocles, né? Vamos relembrar essa tragédia tão conhecida, né, que é o Édipo Rei, né? Aí tem lá Antígona, Electra, Ajax, né, que são as personas ali, né? E o Édipo Rei, né, a questão é a seguinte, né, o herói, né, ele conta ali a jornada do herói, né, de como o rapaz constrói um paradoxo na sua vida, né, o Édipo, né, porque ele é filho de um rei, né, que é abandonado, né, e aí ele é criado por umas pessoas pobres, né, uns camponeses ali, alguma coisa, e uns gregos mais pobres, né, e aí ele depois vai, né, em uma jornada, né, de aventuras, né, para derrubar o rei, né, para poder matar o rei, né, tomar o lugar dele, tomar o trono dele, né. Ele conversa com a esfinge, né, tem aqui a pintura, né, da esfinge aqui do lado direito, né, tem que responder a charada, né, tem que passar por algumas provas, né, e finalmente ele chega lá e mata o rei, né, toma o lugar do rei, se casa com a esposa do rei, né, se torna o novo rei, né, toma a esposa do rei, a rainha, né, se casa com ela, né, e começa a controlar ali o reino, né? Ele é feliz na sua jornada, né? Vence as batalhas, vence os desafios e finalmente destrona ali o rei, né? Consegue a sua glória. Mas aí ele depois ele descobre que o rei era pai dele, né? Na verdade ele era filho biológico do rei e ele matou o rei e ainda se casou com a própria mãe, né? E ele fica com muita vergonha, né? E fura os olhos, né? No final é uma tragédia, né? Ele fura os olhos, né? A mãe se enforca, a mãe se mata, né? E ele fura os olhos de tanta vergonha, né? De tanta
tristeza pelo que aconteceu. Então veja, ele buscou tanto aí a liberdade dele, né, de sair pelo mundo, enfrentar os desafios e destronar, né, matar o homem cruel ali, né, o rei, né, e conseguir ali as conquistas, né, mas na verdade depois essa liberdade ele fez o que com ela? Essa liberdade se transformou em prisão, né? Toda essa glória se transformou numa prisão para ele, porque ele havia matado o próprio pai e se casado também com a mãe, a própria mãe. Então é algo bem interessante e complexo da gente entender, tá? Obviamente, gente, que a história foi contada, a história do Édipo foi contada por alto, né? Pode ter um errinho aqui, acolá, né, de palavra, de substantivo, tá? Mas o conceito é esse, né? É o rapaz que mata o pai e casa-se com a mãe, né? Busca tanto essa liberdade, né, de ser o conquistador, né, e tomar o reino, né, do rei, casar com a sua esposa, mas no final acaba dentro de uma prisão, né, porque na verdade ele acabou matando a família biológica dele, né, o rei, e casando com a própria mãe, né? Isso é um sofrimento muito grande, né, para ele. E é isso, gente, o conceito do Édipo é esse. Trouxe aqui para vocês, né, com recomendação do Centro de Mídias, para poder explicitar, né, essa questão, suscitar mais os questionamentos aí na cabeça de vocês em relação à liberdade. Nem sempre o que a gente quer é a nossa liberdade, né? Às vezes isso vai transformar a nossa vida numa prisão, né? Então vamos para o próximo slide, para a gente entender agora, vamos falar de determinismo, né? Determinismo não poderia ter sido diferente, né? Porque o determinismo, o que ele é, gente? Ele quer dizer que as coisas são determinadas de acordo com o meio social em que a gente vive, e com o meio social e físico, né? Por exemplo, se você estamos aqui numa localidade que faz muito calor, nós nascemos num povo aqui, vamos supor que nós somos um povo litorâneo, né, que nasceu num lugar que faz muito calor, né, e a gente vive da pesca, né, e a gente vive nas praias, e aí a gente constrói casas nas praias, né. Segundo o determinismo, a gente vai usar, né, as características desse local que a gente nasceu, que a gente foi determinado ali a nascer, né, e vai se desenvolver a partir dessas características do local que a gente que a gente nasceu, que a gente vive, dessa determinante, né? Então, se você nasceu num lugar quente, você vai usar roupas frescas, mais curtas. Se você nasceu num lugar litorâneo, faz parte de um povo litorâneo, uma civilização litorânea, provavelmente ali você vai ter, se você nasceu perto do litoral, né, construiu uma cidade ali próximo, provavelmente esse povo vai ter uma boa relação com a navegação, né, marítima, né, saber construir um barco, navegar, pescar, porque o próprio ambiente vai determinar as condições que aquele pessoal tem que se desenvolver, que o ser humano ali tem que se desenvolver. É o exemplo aqui que tem na foto também dos esquimós, né? Eles desenvolvem a sua sociedade a partir da relação que eles têm com o ambiente gelado, com o gelo, com a geleira. E aí eles constroem casas de gelo, pescam, né? Usam gordura, né, para poder se manter firmes ali nas geleiras, de baleia, de urso, enfim. Eles usam as coisas ali que tem à mão deles, né? Você não vai ver um esquimó usando roupa curta ou, sei lá, fazendo surf, né? Você vai ver ele usando o mar de outro jeito, né? Para pescar, para ir de barco, para caçar uma foca, né? Não para fazer surf, por exemplo, né? Hoje as coisas mudaram muito, né? A globalização, hoje você pode fazer várias coisas mesmo morando em outros lugares, localidades do mundo, mas há essa vertente aí que se chama determinismo, tá? Este termo, relativamente recente, porque o Kant foi um dos primeiros a empregá-lo, o filósofo Immanuel Kant, né? Ele compreende dois significados. Agora vamos entender isso mais a fundo. O primeiro é uma ação condicionante ou necessitante de uma causa ou de um grupo de causas. Então, a necessidade, né? O esquimó tem que construir uma casa para abrigar ele do frio. É uma necessidade. Então ele vai usar ali o gelo para fazer o iglu. 2. A doutrina que reconhece a universalidade do princípio causae e, portanto, admite também a determinação necessária das ações humanas a partir de seus motivos. Então, tudo tem um motivo.
Se o esquimó constrói casa de gelo, é porque só tem gelo ali para ele construir, é o tijolinho dele, né? É porque ele vive ali num lugar gelado. Então ele vai construir casa de gelo. Entendeu? Então é determinismo. Ele faz isso, não poderia ter sido diferente, porque ele só tem isso ali à mão dele. Então essa é a vertente, tá, do determinismo, é assim que ela se denomina. Os fenômenos e acontecimentos são necessariamente resultados de causas específicas. Nada há assim que não seja resultado de fatores e circunstâncias que os determinaram. Então, nada é por acaso. Basicamente isso, no determinismo, tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos entender o libertarismo, tá? Libertarismo, tá? Que ele é derivado da palavra libertarianismo, que é o mesmo que anarquismo, né? O libertário é semelhante, é um similar ali a um anarquista, né? Uma pessoa libertária, né? É o mesmo que anárquico, vem de liberté do francês, né? Que é o mesmo que anárquico. Anárquico é uma palavra que deriva lá, transliterado do anarcos, transliterado como anarcos, né? Que quer dizer sem governante, vem do grego, né? Quer dizer sem governantes, né? Sem governo, o povo ali é seu próprio governante, né? E a liberdade é a possibilidade individual de agir conforme a sua própria vontade e está determinada exclusivamente pelo próprio agente. Então o libertarismo é ao contrário, totalmente ao contrário do determinismo. O determinismo promove, né, que não poderia ter sido diferente. As coisas acontecem porque elas já estão predestinadas a ser assim, por causa do próprio ambiente em que a civilização vive, né? Se ela vive no gelo, ela vai ter uma vida adaptada de acordo com o meio ali que ela vive, gelado. Se ela vive num lugar quente, ela vai ter uma vida de acordo com o ambiente quente que ela mora. Se ela mora numa montanha, num ambiente montanhoso, a vida dela vai ser direcionada para o ambiente. Vai ser de acordo, as casinhas que eles vão construir vão ser adaptadas para viver na montanha, né, com os materiais que se encontram ali na montanha. Então tudo vai estar no seu lugar, porque tinha que ser assim, porque o ser humano nasceu ali com aquelas condições. O libertarismo é diferente. Ele prega a liberdade, a expansão disso, o pensamento independente e livre. É bem parecido com o anarquismo, né, bem semelhante, né, para que nós sejamos livres de pensamento e possamos, né, determinar as coisas a partir da nossa própria vontade, não a partir do nosso ambiente em que a gente nasce, né? Então o ser humano é o agente transformador ali do próprio meio, né, que vai criar sua cultura a partir das suas decisões e não só a partir do ambiente. Então há uma diferença, né? Ele contrapõe essa versão aí do determinismo, propagando mais liberdade e autonomia do ser humano. Afinal, é algo similar ao anarquismo, né? Algo sem governo, né? Sem uma determinação central, e sim promovendo os governos mais populares, né? Para que os cidadãos, né, tenham as suas próprias vontades. Vocês podem ver aqui, né, manifestações anarquistas aqui do lado, né, e a primeira ali é de um filme, né, gente, aquele filme famoso, Tempos Modernos, né, onde o anarquismo e o socialismo estavam em alta, né, naquela época fabril, né, dos Estados Unidos, da Europa, né, e aí haviam muitos protestos, aí até o Chaplin aí com a bandeira, né, na frente da manifestação, ali atrás um cartaz escrito Libertad, né, liberdade, olha só a liberdade aí novamente, né? Então o libertarismo ele promove a liberdade, tá, de pensamento, autonomia de decisões. O determinismo promove que tudo vai ser do jeito que é a partir do ambiente. O ambiente é que vai determinar as coisas que vão acontecer, e aí nada vai ser de outro jeito, né? Se é assim, vai continuar assim. Tá? Então tem essa diferença. Vamos para o próximo slide e vou pedir para vocês fazerem uma reflexão, né? Para virem para assistir, quando virem assistir a próxima videoaula, já virem aí com essa reflexão na cabeça, esse pensamento, né? Será que somos totalmente determinados? E será que somos totalmente livres? Né? Então aí eu quero que vocês pensem nisso. Será que o determinismo é o correto, né? O determinismo, a gente nasce já com as condições que o ambiente nos dá e tem que se virar a partir daí, né? É algo que não vai mudar, vai ser assim? Ou será que nós somos totalmente livres também,
né? Será que nós temos essa liberdade aí de pensar, de autonomia, de criar a partir da nossa vontade? Né? Então eu quero que vocês pensem nisso. Somos totalmente determinados ou somos totalmente livres? Né? Ou então não somos nem totalmente determinados nem totalmente livres. Né? Nós utilizamos um pouco de cada coisa quando precisa. Tem isso também. Então pensem aí, reflitam, construam seu pensamento. E por que eu coloquei o Sartre aqui do lado? Esse é o filósofo Jean-Paul Sartre, né, que está aqui do lado com um pontinho de interrogação. Porque ele simboliza, né, a materialização dessa dúvida, da liberdade. Né? Ele escreve isso nas suas obras. Né? Ele escreve muito sobre existencialismo, filosofia existencialista, né? E sobre liberdade, né? Sobre liberdade humana. Ele fala muito nas suas obras. Né? E o Sartre faz excelentes, é um filósofo francês, ele faz excelentes constatações sobre realidade e liberdade. Tá? Se alguém quiser ler, eu posso indicar alguma obra, algum texto, alguma pessoa, algum estudioso explicando sobre o Sartre também, tá? Para se alguém se interessar. Tá? Mas pensem nisso. Será que somos totalmente determinados? Será que somos totalmente livres? Pensem nisso aí para a próxima videoaula. Tá bom? E é isso, pessoal. Vamos para o próximo slide e acabou a nossa videoaula. Muito obrigado por assistirem a videoaula até o final, tá? E continuem se cuidando, por favor. A pandemia ainda não acabou, está longe de acabar. Até todo mundo se vacinar, de fato, vai demorar. Mas vocês também vão se vacinar logo, logo, hein? O calendário já abriu para adolescente, né, no estado de São Paulo. Então, até esse ano vocês vão estar com a primeira dose. E ano que vem a gente pode trabalhar muito melhor também. Né? Vamos se preservar, gente, porque não acabou isso ainda, vai demorar. Vamos se cuidar, vamos se preservar, usar álcool em gel, máscara, tá? Manter distanciamento, ficar em casa sempre que puder. E é isso, todos juntos aí contra a Covid. Para vocês eu desejo uma boa semana, tá? Bons estudos, bom retorno de semestre, e se tiver dúvida, me chame nas mídias sociais. Tchau, um abraço, bons estudos!